O Corinthians se prepara para um novo capítulo de grandeza no futebol sul-americano. Um nome consagrado pode desembarcar no Parque São Jorge e mudar o patamar do elenco em 2025. A diretoria trabalha em silêncio por um craque que une técnica, visão e poder de decisão em campo. Confira. Memphis Depay é flagrado rindo durante a derrota do Timão. O Santos vencia o Corinthians por 1-0 ontem, 15, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão Betano. No banco de reservas, a transmissão da partida flagrou Memphis Depay dando risadas e fazendo brincadeiras com os colegas durante a etapa inicial. O atacante holandês iniciou o clássico no banco de reservas, depois de voltar da data FIFA. O camisa 10 entraria no segundo tempo, sem conseguir evitar o revés corintiano para o Peixe por 3-1. Casagrande se enfurece com a atitude de Memphis Depay na derrota do Corinthians, assistindo os Trapalhões. Durante o revés por 3-0 para o Santos no clássico, o atacante holandês foi flagrado dando risadas no banco de reservas. Casagrande reprovou a atitude de Memphis Depay. Em live de hoje, 16, no UOL, o comentarista não economizou críticas para o badalado jogador europeu. Casagrande subiu o tom contra Memphis Depay. Não entende o que é o Corinthians. Para a ocasião, o comportamento do atacante simboliza uma falta de comprometimento com a equipe, num contraste com o esforço dos companheiros em campo. Abre aspas. O Corinthians perdendo e o Memphis dando risada do quê? Que tava engraçado para você no banco da Vila Belmiro? Tava gozado o quê? Você estava vendo outra coisa. Tem uma televisão lá para você. Você tava assistindo os Trapalhões e tava dando risada, ironizou Casagrande. O ex-atacante seguiu com seu protesto. Ganha 4 milhões por mês ou mais. Só joga quando quer. Fica no Corinthians descansando para jogar na seleção da Holanda quando vem. Dá risada do quê? Do time sendo atropelado na Vila Belmiro. Não entende nada do que é o Corinthians. Disparou. Quando será o próximo jogo do Corinthians? O Coringão tentará se recuperar da derrota no clássico do próximo sábado, 18. O Timão de Dorival Júnior receberá o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, a partir das 18h30. Horário de Brasília. O time do Parque São Jorge é o 12º colocado com 33 pontos no Brasileirão Betano e pode perder uma posição na tabela para o Grêmio, caso o tricolor gaúcho pontue diante do São Paulo na Arena hoje, 16. Corinthians mantém tranquilidade sobre o futuro de Carrillo e não vê chances de saída para o Internacional. Especulado no Inter, meia peruano segue nos planos do Timão e diretoria trata com naturalidade os rumores. André Carrillo saindo do Corinthians para o Internacional. Veja a apuração. O Corinthians adota postura de tranquilidade em relação ao futuro de André Carrillo. Mesmo diante das especulações recentes sobre um possível interesse do Internacional, a diretoria alvinegra não acredita que a negociação deva avançar. O jogador peruano, que se recupera de uma lesão no tornozelo, tem contrato até o fim de 2026 e já manifestou publicamente seu carinho pelo Timão. Internamente, o clube não trabalha com a possibilidade de saída antecipada, ainda mais para um rival direto no cenário nacional. O Internacional, comandado por Ramon Dias e sua comissão, teria colocado o nome de Carrillo em pauta, assim como outros atletas do elenco corintiano. No entanto, em Itaquera, a avaliação é de que as chances de o negócio se concretizar são praticamente nulas. Não deve sair. A direção corintiana entende que o meia-atacante é peça importante para Dorival Júnior e que seu retorno para a reta decisiva da Copa Betano do Brasil pode ser fundamental. Por isso, o foco está em acelerar a recuperação do atleta para contar com ele nos jogos decisivos. Além de Carrillo, nomes como Romero e Angeleri também foram ventilados como possíveis alvos do Inter, mas a visão do Corinthians é de que esses rumores fazem parte do mercado e não devem gerar maiores preocupações. Fica no clube. Com isso, a expectativa é de que Carrillo permaneça no Parque São Jorge, descartando a possibilidade de uma transferência nesta janela. André Carrillo pode voltar a jogar pelo Corinthians já em novembro, após quase 3 meses afastado por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Corinthians descarta contatos recebidos pela venda de Felipe Longo e aceita negociar Matheus Donelli. Intenção é ter o goleiro, que foi campeão do Sul-Americano com a seleção brasileira, como reserva imediata de Hugo Souza. Um dos desfalques já confirmados no Timão é o goleiro Hugo Souza, que foi convocado por Carlo Ancelotti aos amistosos da seleção brasileira e foi titular na última terça-feira, 14, contra o Japão. Felipe Longo está com moral. Em decorrência disso,
Dorival Júnior deve dar uma oportunidade para Felipe Longo, que tem moral nos bastidores e foi, inclusive, campeão pelo Brasil do Sul-Americano Sub-20 no início da atual temporada. Esse título conquistado com a equipe de base, inclusive, fez com que o jovem passasse a ser procurado por várias equipes do exterior, que não chegaram a fazer propostas oficiais, mas entraram em contato para entender a situação. No entanto, o alvinegro paulista deixou claro que não tinha a intenção de se desfazer do arqueiro, justamente pelo fato de que a intenção era tê-lo como substituto imediato do titular, sendo utilizado quando fosse necessário. Matheus Donelli vai sair. Um dos fatores que mais pesaram também para a permanência foi a má fase de Matheus Donelli, que não aproveitou as oportunidades que recebeu. Acabou sendo criticado pelos torcedores e não deve permanecer para 2026. O Corinthians começa a esquentar o mercado e volta seus olhos para um nome que pode mudar o patamar da equipe em 2025. O clube do Parque São Jorge estuda uma investida pelo meia colombiano Juan Fernando Quintero, atualmente no River Plate, da Argentina. O jogador, conhecido por sua genialidade com a bola nos pés e por decidir jogos grandes, desperta grande interesse da diretoria alvinegra, que vê nele a peça criativa ideal para comandar o meio-campo de Dorival Júnior na próxima temporada. Aos 31 anos, Quintero carrega uma trajetória marcada por talento, experiência e títulos. Dono de um canhoto refinado, é especialista em passes verticais, bolas paradas e chutes de longa distância. Seu estilo cerebral, aliado à capacidade de desequilibrar com uma única jogada, o transformou em um dos meias mais respeitados do futebol sul-americano. Além disso, sua liderança dentro de campo e personalidade competitiva chamam a atenção de quem o acompanha de perto. O colombiano, que já teve passagens marcantes por clubes como Porto, Shenzhen e River Plate, também deixou sua marca contra o próprio Corinthians. Em 2024, foi destaque em confrontos continentais que ficaram na memória da Fiel, demonstrando toda a sua capacidade de decidir em jogos grandes, justamente o tipo de jogador que o Timão busca para dar mais força ao elenco. Nos bastidores, o interesse é real. O Corinthians monitora a situação contratual do meia e avalia as possibilidades de negociação. A ideia inicial seria tentar um empréstimo com opção de compra, mas a diretoria não descarta um acordo definitivo, caso os valores sejam viáveis. Fontes próximas ao Parque São Jorge garantem que Quintero enxerga com bons olhos a ideia de jogar no futebol brasileiro, especialmente por acreditar no projeto esportivo do Timão e na força da torcida corintiana. O departamento de futebol, liderado por Fabinho Soldado, vê em Quintero um reforço que pode trazer o equilíbrio e a criatividade que faltam ao time. Dorival Júnior também aprova o nome e acredita que o meia colombiano teria papel de protagonismo imediato, ajudando o Corinthians a brigar em alto nível nas principais competições do ano. Fora das quatro linhas, a chegada de Quintero seria um movimento estratégico e midiático. Um jogador com seu histórico internacional e prestígio pode impulsionar a visibilidade do clube, atrair novos patrocinadores e movimentar as redes sociais. A diretoria entende que uma contratação desse porte não apenas fortalece o elenco, mas reafirma a grandeza do Corinthians no cenário sul-americano. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação do Juan Quintero para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.